Vamos lá, boa tarde a todos. Então, para abrir o nosso evento hoje, eu recebo Felipe Oliveira, RI do Agibank, Danilo Herculano, Head de RI do Banco BMG, e Isabela Cadenassi, diretora de RI da Riachuelo. Obrigada pela presença de todos. Gostariam de se apresentar um pouquinho? Bom, eu sou Isabela, eu sou hoje diretora de RI da Riachuelo, eu estou lá há 3 anos. Antes disso, eu fiquei 10 anos no GPA, então o bichinho do varejo aí me picou. Também passei por RI do Itaú Unibanco, Votorantim, Celulose e Papel, na época. Eu comecei minha carreira na PwC. E todo esse tempo de RI, então, bastante tempo aqui, estou quase 20 anos nessa caminhada do RI. A MZ foi parceiro em toda essa caminhada, então, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Falando rapidinho também sobre mim, eu sou paranaense, já morei em alguns lugares, virei paulistana aqui de coração. Então, além do lado profissional, também sou mãe, tenho uma filhinha de 4 anos, sou casada, e tem aí equilibrando, né, todos esses pratinhos aí da vida profissional com a vida pessoal, e é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa experiência. Boa tarde a todos. Obrigado, MZ, pelo convite. Eu sou o Danilo, sou responsável pelas áreas de relações com investidores e mercado de capitais do Banco BMG. Tenho o prazer de atuar com RI. Quem me conhece sabe, eu escolhi essa profissão há pouco mais de 15 anos e tem sido, eu brinco sempre com meus chefes, assim, posso fazer qualquer outra coisa, desde que eu continue fazendo RI. Porque o RI, eu acredito que te conecta muito com a empresa e permite a gente estar aqui hoje aprendendo, né? É uma área muito viva construindo isso. Toco hoje a parte de M&A do banco, a parte proprietária, e com isso atuei muito também no ecossistema de startups. A gente montou um CVC e eu atuo não só fazendo o deal, como atuo também como conselheiro dentro das empresas. Então, de novo, o RI me ensina muito e me ajuda muito a levar essa visão para dentro das startups que querem, em algum momento da sua vida, né, ser capital aberto, né, o sonho grande, mas principalmente a jornada do equity, que eu acho que é o que permeia um pouco cada um de nós aqui. Legal, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Felipe, estou no Agibank desde 2018. É um privilégio estar aqui ao lado tanto do Danilo quanto da Isabela. Danilo, meu par aqui no setor, e a Isabela era minha par no setor antes. Eu trabalhava na Lojas Renner antes, no RI também. Parecido com o Danilo, a gente pode ter outras áreas, mas o RI sempre é o nosso carro-chefe. Também atuo com FP&A e M&A lá no Agi. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado de novo, MZ, pelo convite. Um prazer ter vocês aqui. Bom, gente, o nosso tema hoje é engajamento em call de resultado. Então, o call é uma plataforma que já evoluiu muito. Quem tem a minha idade aqui, né, PH, que me chama de velha, a gente tinha que conectar o call por telefone, pagar por minuto, por participante, viver uma espera ali muito grande. E hoje, assim, é Zoom, é dublagem, é tradução simultânea, é muita coisa. Então, para a gente entender um pouquinho a evolução e como a gente está em call hoje, eu queria conhecer de vocês como que é o modelo de call de vocês e quais os benefícios que vocês veem em cada um dos calls. Bom, na Riachuelo, o call hoje ele é por vídeo, então a gente normalmente está a presença do CEO, o CFO, e a gente tem também um outro diretor da mídia que participa do call. Eu passei pela mudança, então, quando entrei na Riachuelo há 3 anos atrás, o call era nesse modelo que a Amanda comentou, de call por telefone. Já tive a ansiedade da mudança, da primeira mudança, não sei se aqui alguns de vocês estão passando por essas fases de mudança de call, tem sempre o frio da barriga do primeiro. Eu acho que o call, essa evolução do call para o vídeo, por exemplo, ele ajuda a trazer mais proximidade para quem está assistindo, porque ele consegue ver, por exemplo, ver as ações, ele consegue conhecer quem é o management. Eu acho que depende muito também do momento da companhia. Tem companhia que o management já está mais exposto e é mais conhecido, tem companhias que não. Então, eu acho que, claro que depende muito, né, do momento da companhia, mas eu acho que ele ajuda a trazer mais proximidade, ele traz uma coisa... conecta melhor, eu acho, com o investidor. Assim, acho que a gente fez também algumas mudanças. Por exemplo, eu tive esse feedback até recente. Na Riachuelo, eu acabo atuando como moderador. Então, a gente não tem aquela função do... Até esqueci o nome da pessoa que fica lendo as perguntas do operador. Exatamente. Então, a gente não tem o operador. Eu acabo fazendo esse papel. Então, quando começam a chegar as perguntas do Q&A, você já conhece o analista, então você já acho que tudo isso conecta. Eu tive esse feedback até
de um investidor que falou, acho que o call vai ficando tudo mais próximo. Eu acho também que tem mais uma vantagem, só antes de passar aqui para os meus colegas, que é, por exemplo, a tradução, tá? A transcrição. Então, o call pelo telefone, a gente tinha um feedback de gringo, que para ele era mais complicado, ele até identificar quem está falando. Porque, normalmente, o tradutor, né, ou você faz o call em 2 línguas, mas quando você faz o call com tradução simultânea, às vezes você não tem... É o mesmo tradutor, e a pergunta e a resposta são pela mesma voz. Então, às vezes, para o gringo, é difícil dele identificar e conectar. E o call por vídeo, por mais que tenha tradução, né, simultânea, a língua não seja o inglês, mas pelo menos ele está vendo, então traz muito essa proximidade. Mas, no final das contas, acho que independente do modelo escolhido, acho que o mais importante é o conteúdo, o importante é a mensagem que é transmitida com clareza, é a gente saber quais são os principais pontos, né, do resultado, esse TRI. Quais são os pontos principais? Acho que não tem aqui uma receitinha de bolo, né? Olhando para o TRI, olhando para o resultado do TRI, onde eu preciso colocar um pouco mais de foco? O que eu preciso trazer mais informações? Então, acho que o mais importante, né, claro que formatos inovadores, e isso tudo ajuda a trazer um pouco mais de brilho, um pouco mais de charme para o call, mas acho que o mais importante de tudo é esse conteúdo ser passado com clareza, com transparência, é deixar o tempo no call para as perguntas, para o Q&A. Então, acho que, no final das contas, o conteúdo também prevalece muito, até para engajar, né, para a gente ter um público que está ali conectado com a companhia e que está entendendo o storytelling e a mensagem que a gente quer passar. Não, vou pegar carona aqui, Felipe, porque eu acho que o ponto que você trouxe, Isabela, foi excelente. Quando o banco foi listado em 2019, a gente fazia as conferências por telefone. E pouco tempo depois veio a pandemia, né? Parece que é uma outra vida, mas foi pouquíssimo tempo atrás. E o banco acabou mudando o CEO naquele momento, e a gente queria se posicionar muito como um banco digital. Queria trazer muito isso. E quando eu olhava para todos os bancos no Brasil, todos eles faziam por conferência, né? Por chamada. A famosa estrelinha ali no meio da sala de reunião. E aí a nova CEO do banco desafiou e eu fui ver o que as Big Techs estavam fazendo nos Estados Unidos naquele início de pandemia. E, cara, eles estavam fazendo a conferência de resultado pelo iPhone, e você via que era pelo telefone. E aquilo trouxe uma proximidade, os feedbacks do sell side, do buy side lá nos Estados Unidos, trazia que era muito do que você falou, trazia a cara dos executivos, mostrava quem que ele era. E naquele momento da pandemia, era um momento que a gente estava todo mundo isolado, então aquilo... E aí eu propus. E aí o Itaú, né, no mercado financeiro, é uma referência, eu acho que em tudo que eles fazem. E a primeira pergunta foi, mas o Itaú faz isso? Eu falei assim, não. Os bancos digitais estão fazendo isso, né? O Inter tinha aberto capital, o Nubank ainda não. Eu falei, não. Cara, por que você quer fazer isso? E aí o trabalho de convencimento dentro da companhia foi muito em cima dos pontos que a Isabela falou, de trazer a presença, de trazer um pouco mais da conexão, e a turma apoiou muito a iniciativa, e a gente foi o primeiro banco no Brasil a mudar da teleconferência para a videoconferência, e todos os feedbacks desde então foram muito positivos. São uns detalhes, porque a primeira vez fica todo mundo com medo, né, cara? Então, para evitar, eu também estava, né? Porque eu estava ali, eu que tinha proposto o negócio, e se der errado, né? E se der errado, e se acontecer alguma coisa. E a primeira, vou confidenciar aqui, a primeira vez que eu falo isso em público, a gente fez gravado. E foi muito ruim. Foi muito ruim. Porque, cara, perde o timing, perde essa sensibilidade. Tudo que a gente queria, a gente não conseguiu porque era gravado. E aí foi o segundo grande trabalho. Cara, vamos fazer ao vivo. Então, o time de RI do BMG está aqui, sabe? A gente faz uma preparação muito grande. A gente tenta imaginar todas as perguntas possíveis e imagináveis que possam vir, mas eu também concordo muito com a Isabela que não tem receita de bolo, e se alguém algum dia apresentar para vocês uma receita de bolo, corre léguas, cara, porque está errado. A mensagem que precisa passar, principalmente quando o executivo, não importa se ele fala bem ou fala mal, se ele é feio ou se ele é bonito, não importa isso, desde que ele fale com verdade, desde que ele faça a credibilidade, e diferente só da fala, quando você põe sua cara como um todo, as expressões corporais falam. Então, é muito importante que seja muito intuitivo, é muito importante que seja na linguagem que o executivo está acostumado a falar, com os trejeitos que o executivo está acostumado a falar. A gente passou por um media training e as pessoas tentavam meio que se encaixar naquele quadradinho, até que uma hora eu falei assim, pessoal, esquece, vamos fazer igual se a gente estivesse aqui numa sala de reunião, como se estivesse no one-on-one com o investidor. E eu acredito, né, na minha opinião, que esse é um formato que engaja mais e gera mais credibilidade da mensagem que os executivos estão passando para o mercado. Legal, Danilo. Até queria pegar o teu gancho aqui, porque no final do dia a gente está falando de melhores práticas, mas também está falando de inovação.
E lá no AGE, alguns não conhecem, mas a gente é uma empresa de capital fechado. A gente tem área de relações com investidores desde 2018, então eu tenho a felicidade de estar num lugar que valoriza a nossa profissão, mesmo sendo uma companhia de capital fechado ainda. A gente fez algumas rodadas privadas de capital, a gente tem bastante contato com o investidor, participa de conferência, reunião com buy-side, sell-side, enfim. Mas a gente não tem CVM, né? Não tem um lado mais hard, o que nos permite também ter um pouco mais de tempo para pensar em inovação. E a gente não faz call de resultados, então a inovação por si só está aqui, né? A gente está falando de call de resultados, a gente não faz call de resultados, mas a gente, nesse último trimestre, teve uma inovação bem bacana, que foi o uso de inteligência artificial para comunicar os resultados do terceiro trimestre, e foi um sucesso muito legal, muitos feedbacks bacanas, e eu acho que depois a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso também. Vamos sim. E falando em tecnologia um pouquinho, a tecnologia ela tem desafios, claro, mas ela traz muita inclusão. Então, pensa, por exemplo, um investidor que não consegue ouvir muito bem, com alguma deficiência auditiva, e tem o call e ela não tem uma transcrição em tempo real, uma legenda. Então, ele tem que esperar alguns dias para conseguir ter o texto completo do que foi dito. Isso, hoje em dia, já pode ser revisitado com a acessibilidade, com legenda, com tudo mais. Como que a empresa de vocês hoje pensa em inclusão digital no call, para conseguir engajar realmente a base de vocês? Acho que esse é um tema super importante, acho que me faz refletir. Hoje a gente não tem, tá? A gente não tem. Eu acho que é um pouco novo essa questão das legendas automáticas. Eu não sei se vocês, enfim, nas empresas de vocês, ou aqui meus colegas, o que eles podem contar um pouquinho, mas é um ponto que é super relevante. A gente conversou já conversei sobre isso com o time, que é algo que a gente precisa implementar, tá? Mas hoje a gente não faz, sendo bastante transparente. A gente não faz também lá no banco, mas quando a Amanda, né, na preparação, ela falou desse tema, eu falei, cara, para o próximo agora não vai dar, a gente vai... Foi a mesma coisa, eu já falei dar. com o time, falei, gente, a gente não faz e vamos para o primeiro tri, vamos fazer, e aí eu fui pesquisar, inclusive, no portfólio das startups, o que tinha lá de legal. A Hand Talks é uma startup que faz via linguagem de sinais, é uma investida do grupo, e a gente pretende trazer ela também para não só colocar legenda, mas trazer um pouco dessa questão da linguagem dos sinais, que eu acho que é muito bacana. Mas só aproveitando sua reflexão, Amanda, a gente começou a usar a inteligência artificial na preparação do call. Como eu disse aqui, eu acho que tem muita questão de você buscar as referências, né? Não adianta, a gente teve no passado, vocês também, a gente foi inventar palavras, né, cara? E aí você vai sentar com um investidor gringo, você gasta ali 10, 15 minutos para explicar o que é aquela expressão. Então, se você usar expressões já conhecidas do mercado, você consegue engajar muito mais e você evita explicar. Então, o seu tempo fica de mais qualidade. Então, a gente tem um analista hoje, um analista com especialidades em tecnologia dentro da área de RI. A gente procurou esse perfil de profissional e ele provocou e ele trouxe hoje para dentro da área, onde que ele usa inteligência artificial para escutar e fazer a transcrição de todos os calls antes do nosso. Então, a gente tem as palavras, por exemplo, consignado, né? Eu sou Banco BMG, consignado é super relevante. Taxa de juros, curva de juros. O que o Malui falou na conferência de resultado? O que o Cadu ali do PAN falou na conferência de resultados dele? O que o executivo do Itaú, do Bradesco, do Santander, todos o que eles falaram? O que foram os principais temas? Então, a gente pega os temas que estão muito hot ali naquelas conversas com o sell-side, com o buy-side, pré-conferência de resultados, ele monitora esses indicadores e a gente cria um briefing sobre o que os executivos estão falando. Por que eu estou falando de inteligência artificial? Porque antes, para o analista escutar todos os calls, fazer isso, a gente fazer um resumo, não era tempestivo o suficiente. Estou falando aqui de questão de dias, né, de uma conferência acontecer até a nossa. Então, o uso de inteligência artificial hoje está nos ajudando muito a preparar os executivos para a reunião. Isso tem sido muito positivo, a gente tem percebido os feedbacks também dos executivos que participam conosco, eles têm gostado, porque eles vão lá e também usam as palavras, né? Então, vão criando essas referências e evita também criar grandes contrapontos para a gente ter que explicar depois no dia a dia. Legal, Danilo. Acho que, pegando também o gancho sobre o acompanhamento dos peers, né, isso acaba alavancando bastante a velocidade com que a gente consegue acompanhar os resultados dos concorrentes e também dos calls. Além disso, também, claro, a gente, nos nossos vídeos todos, a gente usa as legendas, que por mais simples que pareça, nem todo mundo faz. Então, às vezes é algo super simples, português, inglês, às vezes a pessoa está no celular, não consegue escutar.
Então, isso já mata boa parte aí do público-alvo. E está sempre se provocando o que a gente pode fazer com as ferramentas e os agentes virtuais que tem disponíveis hoje. Né? Posso só fazer acho que um complemento, é que a gente falou um pouco de inteligência artificial. Eu até acho que esse é algo que é muito novo, né? Então está todo mundo olhando como usar. E aí, assim, tem até uma provocação do outro lado, que eu acho super relevante que você comentou, de usar isso para olhar qual dos concorrentes, isso ajuda, traz muita produtividade. Mas tem um outro lado também que eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho, que é olhando um pouco para a governança, que eu ouvi assim uma conversa tipo, coloca lá, quer desenvolver mais, coloca, sei lá, o release no ChatGPT, por exemplo. E é algo que, né, acho que depende muito das companhias, das ferramentas que são homologadas, assim, sabe? Então acho que eu queria trazer um pouco até para vocês, assim, acho que tem bastante gente mais jovem e acho que essa geração nova ainda é muito mais habituada à tecnologia. Acho que isso é incrível. É só um ponto também da gente pensar, acho que ela ajuda muito a gente usar a inteligência artificial a nosso favor, atividades que trazem muita produtividade, mas também com algum certo cuidado, assim, colocar uma informação ali que não foi publicada, desde que, enfim, se for uma ferramenta homologada pela companhia, acho que não, né, é uma outra questão, mas para se tomar um pouco de cuidado assim com isso, com essa questão de governança. Então acho que é o uso da tecnologia com a governança junto, a gente sempre está atento, né, a essas questões. Mas a gente também usa para escutar alguns concorrentes, acho que é um ponto importante. Não, só esse eu acho que é um ponto importante, a gente tem que tomar cuidado, né, cara, porque cada companhia é uma companhia, está no momento, tem que passar uma mensagem. Então, foi um excelente ponto que a Isabela trouxe, porque a gente tem que tomar cuidado com essa uniformização, né? Se o investidor quiser usar o ChatGPT para entender um pouco melhor da companhia ou qualquer ferramenta, animal, sensacional, ele tem todo o direito e vale isso. Mas nós, como RI, nós preparando ali a estratégia, construindo storytelling, cara, eu acho que tem muita parte de criação, usar para referências e não usar para criação e construção. Excelentes pontos. Já adiantaram, inclusive, minha próxima pergunta, que era falar como que a gente prepara um bom call de resultados, né? Quais são as dicas de ouro. Tecnologia usando AI é uma coisa que a gente tem visto muito. Desde a preparação, da escolha da data, do horário, para não conflitar com ninguém, como é que faz. Então, eu queria ouvir de vocês, além do AI que a gente falou um pouquinho, quais são as dicas de ouro para ter um bom call e engajar. Bom, a data, como você mencionou, acho que aqui é sempre um conflito, né? Os analistas que sofrem, coitados, porque tem dias que os calendários são super apertados, né? Mas falando um pouco na preparação, acho que tem alguns temas aqui. Acho que a organização assim para o RI é fundamental. Então, preparar um cronograma com antecedência, quais as atividades, né? O RI bom, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, normalmente ele acaba sendo a ponta final, né? Você recebe os dados de controladoria, você recebe os dados da contabilidade, conversar com as áreas de negócio. Então, eu acho que sempre partir de um bom planejamento. Um planejamento com quem a gente precisa conversar, quais são os assuntos que precisam de mais atenção naquele trimestre, buscar ouvir os calls passados, as perguntas, né? E lembrar um pouco o que aconteceu no trimestre anterior, quais foram os pontos que surgiram mais dúvidas, quais são os pontos. A gente está sempre em contato com o investidor, nas conferências, no de roadshow, enfim, nos calls diários. Então, quais são os principais pontos que os investidores têm nos perguntado, quais os principais pontos que os analistas têm mencionados nos relatórios, para a gente olhar com o planejamento e falar, bom, esses são os pontos que eu preciso focar, que a gente precisa dedicar um pouco mais, o que precisa dar um pouco mais de abertura. Eu acho importante também sempre olhar os concorrentes. Né? O que o concorrente está fazendo? O que um concorrente... Poxa, um concorrente deu uma abertura legal no release, a gente sempre olha e fala, será que a gente consegue? Eu sei que a gente não ganha todas as batalhas também, tá? Então, às vezes, o RI leva muita coisa. Né? Vamos dar mais informação disso? Às vezes não é o momento, às vezes não é o melhor momento estratégico para a companhia, então acho que faz parte, né, da gente também entender qual é o momento que a empresa está passando. Às vezes é um momento que ela quer expor um pouco mais, às vezes é um momento, não, vamos primeiro entregar e depois a gente fala sobre isso. Então, claro que tem que respeitar todo esse momento. E aí,
né, faz parte da estratégia da RI também ajudar a companhia a entender quais temas precisam de destaque, mas eu acho que é esse ponto, é olhar o concorrente, relembrar o call passado, pensar um pouquinho o que deu certo e o que não deu, o que a gente precisa implementar mais, e usar muito o dia a dia, mas sempre com muito planejamento. Assim, eu acho que o planejamento é a chave. Estabelecer um cronograma, metas, e aí a gente consegue ter uma entrega com qualidade, dentro do prazo, e passando a história que a gente precisa contar. Acho que esse é um dos pontos. Não, concordo muito. Eu adoro esporte de aventura e o planejamento, a gente se planeja pelo que a gente sabe e para estar preparado pelo que a gente não sabe. Porque vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa que não estava previsto. E se você não se planejou pelo que estava previsto, cara, aí esquece. Aí é uma corrida no escuro e todo mundo se tromba e infelizmente isso vai aparecer. E um outro ponto que a Isabela trouxe, que eu acho que foi bem interessante, eu queria reforçar, é entender o momento da companhia, né? Pô, a companhia está bombando de resultado, é o top player do setor. Cara, você vai preparar um tipo de call. A companhia não está entregando o que prometeu, o mercado está batendo, a ação está sofrendo. Pô, você tem que preparar um outro tipo de call. Eu tive uma oportunidade na minha vida de fazer uma conferência de resultado poucos dias depois de uma grande crise de imagem. Então, a gente estava com o War Room pronto e tinha que apresentar o resultado, e, além da crise de imagem, o resultado era pior do que o mercado esperava. Então, a gente mudou muito o tom, encurtamos a apresentação para explorar mais os temas do Q&A, abordamos, né, os principais temas na abertura do CEO. Então, cara, você sempre abria dessa forma. A nossa proposta é abrir, enfrentar o problema já zero de jogo, com muita sobriedade, com muita transparência, para levar essa verdade para o mercado. Óbvio que no dia ruim, né, não tem um caminho feliz e um caminho triste. Entre os caminhos tristes, escolha um e se conforte com ele. Dentro desses caminhos foi muito importante a gente ter sido muito transparente e sincero e ter deixado muito mais tempo para o Q&A para justamente mostrar para o mercado que a gente não estava se escondendo das perguntas, pelo contrário. Então, eu gosto muito desse tema do planejamento, de entender o momento da companhia. Um outro ponto que eu acho que é fundamental é justamente o pre-awareness, né? Então, a gente fala com todos os seus sites, falamos com os principais investidores da base e tentamos levar essas mensagens. Outro ponto que eu gostei que a Isabela trouxe, eu enxergo também o call de resultados como uma peça de teatro de vários atos, né? Então, você tem um ato da preparação, você tem um ato em si, que é o earnings call, e depois você tem o post-call, e ali depois a gente traz os principais acionistas de referência e o sell side, e aproveitamos o dia da conferência, bloqueamos uma sala dentro da companhia, e ficam ali o presidente, os 2 vice-presidentes, o time de RI pronto, e a gente faz depois uma sequência de 30 minutos com cada um desses investidores, que é justamente para garantir aquela comunicação, né? Então, com certeza, a gente sempre põe todos os sell sides que cobrem a companhia e os buy sides de referência, para garantir que, no dia e logo após, a gente consiga multiplicar a mensagem que a companhia quer, e caso tenha alguma coisa tenha dado errado, ali a gente consegue abafar um pouco, ou pelo menos voltar e dominar a narrativa nesse sentido. Eu acho bem legal essa prática, Danilo, e eu acho que esse é um ponto. Assim, apesar da gente não fazer o call de resultados, a gente procura, logo nos dias seguintes, falar com o research, falar também com os principais buy-sides que nos acompanham, né, acompanhando a história da companhia para no momento em que a gente vier a mercado. E sobre o acompanhamento dos peers, né, uma frase que eu costumo dizer bastante lá é: não me deixeis cair em tentação, né, porque a gente vê concorrentes divulgando e às vezes o múltiplo anda um pouco mais, e a tentação nossa é caminhar para aquela mensagem, é caminhar para aquele formato de apresentação, e muitas vezes é algo pontual, né? Muitas vezes você vai até estragar um pouco do storytelling que você estava construindo. Então, ao mesmo tempo que você tem que estar flexível para ajustes, você também tem que estar muito consistente na mensagem, porque certamente o investidor vai perceber isso e vai ver, puxa, quer dizer então que você vai se adaptando e mudando a mensagem conforme os múltiplos andam, né? Então, acho que é legal essa provocação da consistência no final do dia da comunicação. Eu só queria, escutando o Felipe aqui, eu caí nessa armadilha, tá? Eu fui para a arena do meu competidor, peguei a arma dele para brigar com ele. Perdi todas. Então, não caiam realmente, essa é uma armadilha. E só um outro ponto que é importante, os prestadores de serviço, né? Não é porque eu estou aqui hoje pela MZ, não, mas, cara, nunca me deixaram na mão. Quando deu problema, a gente tem lá o apoio, e isso, né, brincadeiras à parte, é importante para você focar no core. Porque se você tiver que ainda
está preocupado com a transmissão, com todo o operacional por trás do negócio, cara, não existe RI super-homem. Então, vamos fazer o que é importante para a gente, onde está o nosso core do negócio, a mensagem, e vamos nos cercar de excelentes profissionais para nos apoiar nesse momento. A gente até tenta, né, ser super-homem, mas às vezes não dá certo. Agradeço as palavras. É muito bom ter clientes como vocês e ser parceiro de vocês há tanto tempo. Obrigada. E a gente falou um pouquinho sobre como o call evoluiu, mas tem muita coisa legal acontecendo no mundo que a gente pode acompanhar também, né? Então, antes de vir para cá, eu fui pesquisar. Por exemplo, eu vi a Tesla. Ela faz uma lista de perguntas antes do call. Então, o pessoal manda as perguntas e tem uma enquete. E o pessoal vai voltando que pergunta que tem que ser respondida sim ou não. Por que é legal isso? Porque dá voz à pessoa física. Então, não é só aquela pergunta que a gente já sabe um pouquinho mais manjada, daquele institucional que vai mandar, mas tem já uma votação para saber qual pergunta. Vi o exemplo do Spotify, que faz tipo podcast. Vocês fazem um pouquinho podcast também, porque você modera o call, né? Mas tem um pouquinho de isso. Tem um pouquinho de podcast também, que eles transmitem pela plataforma do Spotify, o call. Então, tem algumas coisas diferentes acontecendo. E aqui no Brasil, a gente tem alguns cases legais, até de empresas fechadas. Queria passar um videozinho aqui de como é que foi o call da Agibank. Vocês podem passar para a gente? Hello, everyone. My name is Alice, and I'm Agibank's new Investor Relations AI agent. Today, we're taking a deep dive into Agibank's standout financial performance in 2024. Agibank, a Brazilian fintech with a unique business model, has combined digital banking with over 1,000 smart hubs, reaching segments often overlooked by traditional banks and digital-only fintechs. Let's start with the numbers. Agibank reported a net profit of 600 and Então, assim, um exemplo legal, usando uma AI para fazer o call. Então, tem vários prós e contras de todos os modelos, mas é legal entender o que tem por aí. Então, eu queria ouvir de vocês. O que vocês monitoram de novidades e qual é o wish list, se pudesse ter, sem compliance, sem um management barrando alguma coisa, o que vocês fariam no call de vocês? Caramba, essa é meio surpresa, né? Não estava na lista. Bom, mas assim, a gente olha bastante para tentar ver assim, o que tem de novidades no call, né, nos formatos, quem faz diferente, a gente olha as varejistas de moda lá fora. O que a gente implementou, assim, que a gente já vem implementando, é um pouco do que eu falei, na verdade, assim, a moderação, ou a gente colocar, e aí não está necessariamente relacionado à tecnologia, né, mas, por exemplo, em alguns calls a gente coloca um videozinho, a gente colocou no último, tinha o vídeo da campanha, tipo, essa roupa que eu estou usando no lançamento da campanha, a gente colocou o vídeo da coleção de verão. Então, a gente tenta trazer, às vezes, alguns elementos, enquanto as pessoas estão se conectando. A gente, em alguns calls, a gente já fez isso, de trazer o vídeo. Quando você falou das perguntas, a gente não recebe as perguntas antes. O que a gente faz normalmente, a gente abre para os analistas... a gente fala, quem quiser no script, né, no início, a gente fala quem quiser fazer pergunta para apertar ou levantar a mão na ferramenta, ou então enviar no chat. Então, todo mundo que levanta a mão, a gente abre o microfone, essa pessoa faz a pergunta. Normalmente são os analistas, são os sell-sides que fazem isso. Os buy-sides normalmente mandam por escrito. A gente consegue, assim... É bastante raro não pegar alguma pergunta, tá? Só se o tempo está, de fato, muito esgotado, mas, normalmente, os últimos a gente tem conseguido, a gente olha, às vezes tem alguma pergunta repetida, daí, claro, né, a gente não faz de novo, mas a gente não recebe antes. O que a gente faz pelas conversas, então, depois que a gente divulga o resultado, normalmente eu tento falar com todos os analistas para ter um pouco do termômetro, do que eles acharam, e a gente faz uma preparação antes para imaginar quais seriam as perguntas do Q&A, então faz toda uma preparação com o management, mas sem receber por antecedência. E qual era o seu próximo ponto? Cara, um wishlist, eu acho que tem vários momentos assim de você pensar. Acho que a companhia, o wishlist depende muito do momento da companhia, tá? Então, hoje, na verdade, acho que antes de pensar no wishlist assim
talvez claro, eu queria fazer o melhor call do setor, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu queria que os analistas achassem que, né, que é o melhor call do setor, inovador. Mas acho que muito além disso, o que a gente pensa bastante, que eu olho muito assim, é de fato por engajamento, sabe? É para o quanto a gente está conseguindo de fato engajar, o quanto a gente está conseguindo de fato atrair novos investidores para a base. Então, acho que o nosso foco nesse momento ele está bem direcionado a aumentar esse engajamento, eu olhar quem são as pessoas que entraram no nos últimos calls. Essas pessoas estão de fato acompanhando, a gente tem conversado com essas pessoas, elas têm nos procurado. Então, a gente faz toda uma agenda de IRI, todo um planejamento de IRI, né? Então, quais são as conferências que a gente vai participar após cada trimestre? Qual é a rodada que eu vou fazer de investidores? Vou fazer um roadshow, vamos participar de uma conferência, enfim. Então, é a gente olhar cada vez mais essa agenda, a gente vê os mesmos investidores, a gente tem esses fundos que a gente sabe que tem fundo que engaja muito, né? Quando o fundo entra no papel, ele consegue carregar outros fundos. Então, assim, acho que o nosso foco está muito nesse engajamento da mensagem, olhar muito para a história que a gente está contando, para a gente ver a percepção. A gente faz estudo de percepção, a gente fez um estudo de percepção com vocês, e olhar esse feedback do mercado sobre o nosso pós-call, né, sobre a mensagem que está passando clara, esse engajamento. A gente está, acho que muito focada nesse engajar e ter esses fundos conosco, nos acompanhando com recorrência, assim. Acho que é muito isso. Talvez o nosso grande wishlist é que a comunicação seja sempre equânime, né? Os números fiquem dentro da expectativa do mercado, os OKRs. Que o resultado seja sempre bom, que a gente sempre tenha boas notícias para contar, né? E que a ação suba ali no dia da conferência, que os investidores gostem. Mas brincadeiras à parte, cara, eu acho que a gente também, outra armadilha, né, Felipe, que a gente tem que tomar cuidado. Cara, conferência de resultados, você fala com o investidor 4 vezes por ano. Não dá para acreditar realmente que é ali que vai ser o grande tema de comunicação. Eu tive um grande mentor de RI que ele falava, você tem que escolher se você vai fazer atendimento ao investidor ou se você vai fazer relacionamento com o investidor. Então, para fazer relacionamento de verdade, você tem que se engajar, você tem que conhecer quem que é a sua base de investidores, quem que é o target que você está buscando, que tipo de linguagem, e orientar o management. Hoje o banco está com mais de 90 mil investidores pessoa física. Então, eu tenho que tomar cuidado com a linguagem que eu falo. Não dá para falar uma linguagem da Faria Lima pura, porque senão o cara não vai entender a mensagem no final do dia. Então, a gente desafia o management para uma linguagem mais simples, desafia o release para uma linguagem mais simples. E também não adianta você querer fazer um super call de resultados ali, a vídeo, ficar 40 minutos. A gente tem visto que a partir do 20º minuto ao 25º, o engajamento cai. Então, se você quer que a pessoa acompanhe do início ao fim, seja pontual, faça de uma forma coesa e crie eventos, né, como a Isabela colocou, antes da conferência, depois da conferência, para você justamente manter o relacionamento. Como a gente tem uma base de pessoas físicas muito grande, a exemplo da Tesla, a gente tem também uma dinâmica de atendimento dessas perguntas via e-mail. Então, a gente tenta responder todas as perguntas ou perguntas similares. Não respondemos todas as perguntas no call, mas o banco também não tem um operador. A gente que faz a operação, a Sofia, que está aqui, me ajuda a fazer a curadoria das perguntas, de tal sorte que todos os temas são abordados na conferência, não necessariamente todas as perguntas. E a gente fez isso muito forte em 2022, 2023, 2024 não fizemos, e a gente vai voltar esse ano para um podcast que é o Papo com RI, um videocast que é o Papo com RI. Porque ali na conferência, você trouxe lá, por exemplo, né, um tema de dor nosso, teto de taxa do consignado. Cara, você vai falar 1 minuto e meio sobre o tema. Depois eu vou trazer o VP comercial, o cara de produtos ou o cara da tesouraria e vamos fazer ali 15, 20 minutos descendo sobre o tema. Para a pessoa física, isso é muito bom, porque fica no site, né, de RI, fica no YouTube, a gente consegue fazer cortes daquele tema e circular no LinkedIn. O LinkedIn agora tem aquele formato tipo Reels do Instagram, então facilita essa comunicação e você reforça a mensagem. Então, eu acho que, em termos de inovação, é entender que não tem um grande evento, não existe uma bala de prata, cara. O trabalho, ledo engano, né? Há 15 anos atrás, o meu chefe falou comigo, falou, pô, você vai ter picos aqui, né? A divulgação de resultado. Cara, se você entender que você está tendo um vale muito grande da divulgação de resultado, você não está sendo relevante.
Você não está influenciando seus pares, sua base de investidores. Então, para ser relevante, tem que gastar a sola de sapato, tem que ver o que a concorrência está fazendo, tem que olhar a referência cruzada. Então, o banco hoje, né, Felipe, muito voltado para a tecnologia. Cara, a gente olha o que as big techs americanas estão fazendo. Uma hora ou outra vai chegar aqui. Então, buscar essas referências cruzadas e a humildade. O RI que não é humilde para aprender todo dia alguma coisa nova, cara, esse cara está fadado ao fracasso, ao ostracismo. E é o que você falou, desculpa, Felipe, mas o que você falou, né? Não tem bala de prata, assim, é constante. Até porque o relacionamento que a gente quer com, né, com os investidores, você quer investidor de longo prazo na sua base. Você não quer investidor que fica entrando e saindo. Então é isso, é uma construção, não é um call, 2 calls. É consistência na mensagem, consistência na dinâmica para você conseguir construir o relacionamento sólido, né? Acho que é muito nesse sentido mesmo, não tem bala de prata. Boa, acho que no final do dia a consistência é a palavra, e agradeço a Amanda aqui por passar o vídeo da Alice. Eu morro de orgulho, né, da criação. Acho que só para contar rapidinho a história, a gente primeiro colocou a nossa apresentação de resultados numa plataforma de inteligência artificial e a gente pediu para a plataforma nos devolver um pitch, né, a nossa apresentação, como se alguém estivesse fazendo o pitch daquele PDF. E a gente ficou impressionado, né? Parecia que tinha alguém, um RI lá, que trabalhou anos e anos e fez o pitch, né? E fez o pitch em inglês, evidentemente com inglês muito melhor do que qualquer brasileiro, dado a fluência. E a gente ficou com aquilo na cabeça, né? Puxa, como é que a gente agora extrapola isso e usa ainda mais? E aí a gente também foi fazer bench, né, com muita humildade. Eu olhei lá o papo com o RI do Danilo, o Nubank faz algo parecido também, o Friedman lá, que é um outro profissional muito bacana. E a gente foi procurar e, enfim, começou a ficar com isso na cabeça até que surgiu a ideia, junto com até o founder do banco, e a gente finalmente criou ali a Alice para fazer a divulgação do terceiro TRI, e agora a gente está em fase de testes para ver quais são as novas funções da Alice dentro da área de RI. Ela já é uma colaboradora do nosso time, e evidentemente a gente vai usar ela para outras coisas. Ela cobra bem baratinho, então é legal de ter ela com a gente. E ela rende muito. Não fica doente, então, é ótimo. Não fica doente, sensacional. Então, fica já a dica aqui. E eu tenho certeza que vocês, a maioria aqui de Capital Aberto, tem muitos fóruns, tem muitas oportunidades de utilização. A gente, enquanto capital fechado, tem alguma limitação, mas vocês, eu imagino que tem um mundo de oportunidades aí, e eu tenho certeza que vão surgir novas coisas aí no mundo de RI muito em breve. Pessoal, chegando perguntas, mas eu não consigo mais perguntar porque acabou nosso tempo. Então, perguntem para as pessoas que estão aqui no painel depois, no café, no happy hour. Conversem com a gente, está aqui à disposição. Bom evento. Obrigada pela participação, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal.